Sou secretária e participante do projeto Jesus, a Fonte que Salva, e quero compartilhar com vocês uma ótima notícia. O projeto Jesus, a Fonte que Salva chegou à maior plataforma de áudio, Spotify. Sim, nós estamos agora no Spotify com um programa que vai ao ar todos os domingos às 9 horas da manhã. Então, todos os domingos às 9 horas da manhã temos um compromisso marcado. Convido você a nos seguir no Spotify, Jesus, a Fonte que Salva, onde o pastor José Fernandes vai compartilhar mensagens de edificação e orientação para a nossa vida com base na palavra do nosso Senhor Jesus. Convido você a participar conosco todos os domingos às 9 horas da manhã no Spotify. Deus abençoe a sua vida. O seu tronco ao cheiro das águas brotará. Eu partirei a terra prometida. Está no ar mais uma live do projeto Jesus, a Fonte que Salva, com o pastor José Fernandes. Sejam bem-vindos. Seja um missionário virtual. Compartilhe esta live com a família e amigos. Sua igreja vem buscar para a pátria tão querida. Sejam bem-vindos a mais uma live do projeto Jesus, a Fonte que Salva. Deixe o seu glória nos comentários, compartilhe e seja um missionário virtual. Canta minha alma a glória de Deus. Sigo cantando. Senhor, meu irmão, me abençoe na semana Louvores indo pro céu. Louvado seja Deus, a paz do Senhor, irmão Josias. Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um culto de adoração ao nome do Senhor. Essa tarde, a paz para todos. Que Deus venha abençoar grandemente a vida de cada um dos irmãos. E você também que não serve ao Senhor, mas está sempre conosco, ou é a primeira vez, então seja muito bem-vindo ao projeto Jesus, a Fonte que Salva. Deus abençoe sua vida. E nessa tarde o Senhor tem uma palavra para você. Uma palavra de esperança,
uma palavra de salvação, uma palavra de um renovo espiritual, uma palavra de fé, uma palavra que te coloque para cima. Talvez você esteja aí com a sua estima baixa, né? Já tentou de tudo, nada dá certo. Aonde você vai são promessas que não têm fundamentos, são promessas de homens e promessas que não se cumprem. Te digo nessa tarde, o Senhor tem uma palavra para você. E as promessas do Senhor, elas são fiéis. Louvado seja o nome de Jesus. A nossa saudação para a nossa irmã Benedita, nossa irmã Leni, nosso irmão Ailton, ambos ali da Serra da Barriga, em União dos Palmares, Alagoas. E também para a nossa irmã Ivalci, também para o nosso irmão Luiz e sua esposa Sandra, ali em Maceió para a nossa irmã Lessi, nosso irmão Gibes, nosso irmão Marcos. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e de todos os irmãos de Alagoas, Pernambuco, Bahia, Sergipe. Irmãos, todos os irmãos do Nordeste, do Norte, do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, todas as famílias desse Brasil, que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, em nome de Jesus. E aqueles que não são do nosso país, mas são de fora. Tem muita gente que participa conosco desse trabalho. Pessoas da África, irmãos ali Moçambique, Estados Unidos, especificamente ali em Moçambique, Portugal. Irmãos, a nossa alegria e o nosso respeito e consideração a todos, em nome de Jesus. Porque só quem faz isto é Deus. Nós não temos nada. O que iremos oferecer, né? Mas o nosso Deus, Ele é tudo em nós. Então, toda honra, toda glória, todo louvor e adoração seja atribuída ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Aos nossos irmãos aqui de São Paulo, Centro, Grande São Paulo, nós temos aqui de Morato muitos irmãos, nosso irmão José Rodrigues, nós temos nosso irmão, qual é o nome dele que eu esqueci agora? Evandro. Nosso irmão Evandro. Eita, eu não consigo gravar o nome do nosso irmão Evandro mesmo. Toda vez eu confundo com o nosso irmão Genivan. Tem nada a ver, né? Mas a paz do Senhor Jesus, Eurides. para nosso amado irmão e família, nosso irmão Eurides, no interior de São Paulo, no Campinas, nosso irmão Neilton, nosso irmão Elias, que está aqui em Piracicaba, nosso irmão Dalci, irmãos, todos sem exceção. Que Deus abençoe as vossas vidas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Como é gostoso servir ao Senhor. Aqui está um clima agradável, não está calor e nem está frio. É um clima bem gostoso. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nessa tarde, o Espírito Santo te convida para que você chegue-se a Ele. Ah, quantas pessoas, irmão, afastados do Evangelho. Aí quando você vai conversar com essas pessoas, cada uma tem uma razão, cada uma tem um motivo. Aí você precisa ter paciência,
sabedoria de Deus, para ganhá-los, né? Porque tem muita gente magoada em casa, muita gente triste, né? E esse trabalho, nessa tarde, ele traz esta palavra de esperança, palavra de paz, uma palavra que venha mudar a tua história. Eu não tenho a palavra, mas o nosso Deus, ele tem essa palavra certa para invadir o teu coração. Louvado seja Deus. A paz para a nossa irmã Miriam. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos fazer uma oração e após a oração estaremos louvando ao Senhor. Deus abençoe a nossa irmã Inês, a nossa companheira, que está conosco hoje aqui, nos ajudando. Louvado seja o nome de Jesus. Todo o nosso trabalho ao longo dos anos, ela sempre esteve conosco, nos ajudando, né? E é uma bênção do Senhor. Louva a Deus pela vida da cantora Inês Santana, cantora missionária na obra de Deus. Amém. Soberano e querido Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos, ó Deus, apresentando ao Senhor esse trabalho, ó Pai. Esse trabalho, Senhor, que veio para quebrar, Senhor, os paradigmas. Aleluia, Deus. Para que a Tua santa palavra, ela entre, ó Deus, nos lares, nos corações quebrantados, nos corações, ó Deus, que endureceram-se para ouvir a Tua palavra. Mas, meu Deus fiel, eterno e glorioso, quantas pessoas, meu Pai, estão nos seus lares agora, Senhor, ouvindo a Tua palavra. Deus glorioso e fiel, entra, meu Deus, com a providência nessa tarde, dando vitória, abençoando o Teu povo, Senhor. Meu Deus, é o nosso pedido, Senhor. É a nossa gratidão a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai do Senhor, irmã Evanilda, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Vamos louvar ao Senhor com a nossa irmã Ignis, nossa irmã Inês Santana. Meu esposo agora falou inglês. Glória a Jesus. A paz do Senhor, meus amados e amadas do meu Brasil. Irmão, estou feliz por Deus nos conceder mais um domingo na sua presença, né? Domingo este que nos fez o Senhor. Quero falar para os irmãos que eu estou aqui imensamente feliz, porque a gente tem vivido, né, momentos de alegria, de paz, de milagres, ou glória. E eu quero falar para os irmãos que os irmãos que estão se interagindo conosco, venha, se interaja conosco. Neste domingo Deus tem uma palavra para você. E eu quero dizer com muita alegria, né, que Deus, Ele é Deus de milagres. Oh, glória! Deus é tremendo, meus irmãos. Eu e meu esposo estamos felizes com esse projeto que tem se destacado aqui nas redes sociais. Graças a Deus, para a honra e glória ao nome santo de Jesus. Deus, Ele é maravilhoso. Muitas pessoas recebendo a cura, recebendo o milagre. Deus fazendo algo extraordinário, algo lindo na vida dos seus filhos e das suas filhas. Então eu quero falar para os irmãos, entre, venha conosco nesta tarde de domingo. Deus quer fazer algo na sua vida, mais um milagre, mais algo bonito, lindo para você. Então eu quero dizer para você como Deus fez na minha vida e continua fazendo. Eu quero falar para você que Deus, Ele não mudou e nunca mudará.
Vamos louvar a Deus com o hino. Vamos louvar a Deus com o hino 525 da harpa cristã. É um hino muito antigo, um hino muito conhecido pelas igrejas. E eu quero louvar com vocês. Você pode estar no hospital, pode estar na penitenciária, pode estar no ônibus, no seu carro, na sua casa, na sua sala com sua família, porque hoje é culto com a família, viu, meus irmãos? Então vamos interagir para honra e glória ao nome de Jesus. 525 da harpa. Se alguém não tiver em mãos, pode baixar no Google. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mas se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já tenteou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações, os reis da terra, com poder governará. Sim, em paz, em santidade, toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado, as nações irá julgar, todos grandes e pequenos, o juízo hão de encarar. E os remidos triunfantes, lá no céu hão de cantar. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Oh, aleluia. A paz do Senhor para a família Fernandes. A paz do Senhor para a família Santana. A paz do Senhor para o Nordeste. A paz do Senhor para São Paulo e para todo o Brasil, meus irmãos. Oh, glória! Vamos se interagindo, meus queridos. Vamos louvar a Deus com mais um hino para honra e glória ao nome do Altíssimo. Oh, aleluia! Vamos louvar a Deus com o hino 526. Cantamos o 525. Agora vamos louvar o hino 526. Oh glória, grandioso és tu. Vão entrando
Meus irmãos, e se os irmãos tiver algo para falar, para dizer, coloque aí nos comentários. Agradecimento a Deus pelo que Deus tem feito em sua vida. Oh glória! Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas estão de mim distante, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, aleluia, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando, vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Pastor José Fernandes. A paz do Senhor Jesus, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma tarde na presença de Deus e te convidamos
para que você venha e apresente a Deus o seu culto. O culto de adoração ao nome do Senhor. Apresenta a Ele a sua adoração nessa tarde. Porque Deus, Ele está aqui para receber a tua e a minha adoração. Então, quando nós estamos cultuando ao Senhor, estamos oferecendo a Ele um culto de adoração. Então, nessa tarde, ofereça a Deus o seu culto. Louvado seja o nome de Jesus. Mas ofereça o melhor, irmãos. O melhor que você tem. O melhor que você pode dar. A nossa oferta de louvor. Ofereça a Deus nessa tarde. Louvado seja Deus. Hoje é uma tarde de milagres. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos à palavra do nosso Deus, que encontra-se no livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 4. Glória a Jesus. A partir do versículo 8, nos fala sobre Eliseu e a Sunamita. No capítulo 4, a partir do versículo 8, a palavra de Deus, assim está escrito. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual o convidou para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro e ponhamos ali uma cama, uma mesa e uma cadeira e um candeeiro. Assim, vindo ele a nós, para ali se acolherá. Sucedeu que um dia ele chegou ali e reconheceu-se aquele quarto e se deitou. O versículo 25 diz assim: partiu ela, então, e foi ao homem de Deus, ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a o homem de Deus, de longe disse a Geazi, seu moço, eis aí a Sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Aleluia, Jesus. Vai bem com o teu marido? Vai bem com o teu filho? E ela disse: vai bem. Vai tudo bem. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por essa leitura. Querido e eterno Senhor, Ô Espírito Santo de Deus, elevemos os nossos pensamentos aos céus de glória, Senhor, para te adorar. É, Jesus. Para te adorar, ó Deus, através desta oração. O nosso agradecimento ao Senhor pela leitura desta palavra, que não é outra senão a tua palavra. Oh, Jesus. Deus poderoso, eterno e fiel.
que neste momento, ó Deus, te pedimos em nome de Jesus Cristo, que a todos, meu Pai, que estiverem participando, Senhor, desse trabalho, em qualquer lugar, ó Deus, na sua casa, no seu trabalho, nos presídios, no veículo, numa rodovia. Aleluia, Deus. Deus, aonde esta palavra estiver alcançando pessoas, que sejam abençoadas para a glória do nome do Senhor Jesus. Deus eterno, a nossa gratidão a Ti Oh, Jesus. e o nosso louvor, Senhor, crendo no sobrenatural, crendo, ó Deus, que nesta noite haverá, Senhor, um milagre para o Teu povo, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, hoje eu estava dizendo para uma determinada pessoa que Deus nos deu 24 horas. 8 horas para trabalhar, 8 horas para dormir. E ainda sobram 8 horas. Essas 8 horas você tem que administrar bem, como diz a palavra. Que nós devemos remir o tempo e deixar um tempo determinado para o Senhor. Porque para o Senhor as primícias, as primeiras coisas, as melhores coisas. Aqueles 2 irmãos do início, Caim e Abel. Um oferece o melhor da terra, da sua plantação. Ele colhe os melhores Glória a Deus. Aleluia, Jesus. e oferece ao Senhor. O outro não. O outro recolhe tudo que é resto e vai oferecer a Deus. Aí a palavra diz que aquilo que você plantar, você vai colher. Ou você dá o melhor para Deus, ou não dê nada. Porque Deus não aceita resto. Deus, na nossa vida, Ele é a primícia. Ele é o principal. Ele é o centro da nossa vida. A Ele honras, a Ele glórias, a Ele louvor e a Ele adoração. Quando oferecer algo a Deus, ofereça o melhor. E não ofereça de qualquer jeito. Ofereça o melhor para o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Se você fez um voto, ou você quer, de repente, agradecer a Deus com os irmãos, para que todos se confraternizem-se, para que todos compartilhem da grande vitória, da grande bênção que Deus te deu. Faz um culto de ação e graça ao Senhor. Convida os irmãos, convida a igreja, e ali você oferece a Deus a sua gratidão a Ele por tudo que Ele tem feito na tua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor Jesus com o hino? Glória a Deus. Nossa irmã Albertina Santiago. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu que achei que precisava de uma maquininha, até descobri isso, maquininha travando no meio da... Acontece, né? Ao vivo. Ao vivo. Ser queimada com o sol da justiça, ela é minha. Se são tantos como areia da praia,
Albertina Santiago, a paz do Senhor, minha amada. Se ela luta e combate o pecado, é corajosa. Se ela cura em nome de Cristo, tem. Se Jesus está no meio dela, vai vencer. O inimigo procura se aproximar pra tentar detê-la e fazer calar. Jesus Cristo não. Glória seja dada o teu nome, Jesus. E quem é ela? O que ela faz? Eleita de Deus, ela é escolhida, é muito mais. E quem é ela? O que ela faz? Rebeca de Isaac, noiva do Cordeiro, que proclama paz. Sabe o que é abaixo? Aumentar? Não, tá bom. Tá bom, tá bom. Abaixo. Tá não. Não tá baixo não. Pode pôr música. Pode falar aí, falando que eu tô arrumando. Então, abaixa isso. Irmãos, houve um probleminha aqui no som. Mas estamos aqui para a honra e glória em nome de Jesus. Isso acontece, né? É ao vivo. É ao vivo. Tudo que é ao vivo acontece. E estamos aqui, né, glorificando e exaltando o nome santo de Jesus, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Nós colocamos aqui a cantora Albertina Santiago, mas daqui a pouco ela vai estar louvando novamente, para a honra e glória ao nome de Jesus. Eu quero falar uma coisa para os irmãos, principalmente, né, antes The Bluetooth device is ready Antes to do meu pair. esposo colocar essa música, eu quero falar aqui para os irmãos, principalmente para os cantores que estão me ouvindo agora. Você que louva a Deus, você que tem um chamado, não deixe de louvar o Senhor. Você que tem o talento que Deus lhe deu, louve ao Senhor. Muitos estão precisando de uma palavra cantada, né? E eu creio que Deus, neste momento, está me impulsionando a falar isso para você. Porque lá no céu, aleluia, o céu louva, canta, exalta, e nós adoramos aqui ao Deus vivo, aqui na terra. Se são poucos como a areia da praia, não é pequena. Se ela ensina o caminho do céu, ela é Albertina Santiago, novamente, meu Se irmão. ela luta e combate o pecado, é corajosa. Se ela cura em nome de Cristo, tem poder. Se Jesus está no meio dela, vai vencer. O inimigo procura se aproximar
Deus aí na tua vida, meu irmão, porque eu estou sentindo aqui, ô glória, Pastor José Fernandes. Aleluia, Jesus. Deus é tremendo, meus irmãos. Essa live é assim mesmo, viu? É culto com a família, é alegria. Glória a Deus. Cantora Inês Santana, compositora missionária. Meu novo louvor, irmão. Medite na letra desse hino, extraído pelo Divino Espírito Santo. Ouve silêncio do céu. Deus se levantou do seu trono, se inclinou para a terra. Deus é Deus de milagre. E viu que eu estava. Ele está ouvindo você também. Ele está vendo a tua luta, o teu problema. Aleluia, Jesus. Ele está vendo que você está com causa na justiça. E Ele está indo ao teu encontro agora. Aleluia, Jesus. Ele está arrancando a mágoa, a tristeza, a dor. Aleluia. Por mim, Ele está intercedendo por você também, meus irmãos. eis que de repente Oh, glória. um anjo Deus enviou, Está entrando na tua casa agora. e pela porta Oh, aleluia, Jesus. ele entrou. Sinta a presença de Deus. Suas mãos Aí onde você está. me tocou e disse: filha, receba o milagre. Deus é maior que o câncer. Deus é Deus de milagre. É Deus que sustenta meu fôlego. Ele me carrega no colo. Oh, glória. Ele te carrega no colo, minha irmã, meu irmão. Ele sabe a dor que tu estás sentindo. E Ele está indo ao teu encontro. Deus é maior que o câncer. Deus é Deus de milagre. Deus é o ar que respiro. Ele é o Deus soberano. Deus é maior que o câncer. Deus é Deus de milagre. Deus é o ar que respiro. Ele é o Deus soberano. Glória. Ele Oh, é o glória. Deus soberano. Aleluia, Jesus. É, Jesus. Ele é o Deus Obrigada, meu Deus. soberano. Aleluia. Ele é o Deus de milagres. Pastor José Fernandes.
Aleluia, Jesus. É uma palavra. Eita glória. Irmãos, hoje meu esposo quer que eu fale, viu? E graças a Deus, né? Eu vou falar, irmãos. Eu ia falar algo, mas aí teve que pôr a cantora Albertina Santiago, né? Para louvar, que ela já estava louvando, então deu continuidade. Mas eu quero dizer uma coisa para os cantores. Irmãos, eu lembro de uma situação que aconteceu comigo. Eu tinha mais ou menos de 14 para 15 anos. Eu fui cantar numa igreja, numa congregação, lá em Pernambuco. Fui junto com a minha irmã, a diaconisa Marta, e a gente estava numa casa. Estava uma bênção, foi um poder tremendo nesse dia. Mas tinha uma mulher muito quieta, calma, bem quietinha, lá, bem assim nas primeiras fileiras do banco. E quando a dirigente do círculo de oração me chamou para louvar, e eu comecei a louvar, aquela moça que estava ali, que eu falei, né, a que estava quietinha nas primeiras fileiras, ela ficou possessa de demônio. E eu estava assim, como que fosse assim 1 metro, 1,5 metro mais ou menos dela. Ela veio voando para agarrar a minha garganta, para pegar na minha garganta. Ela veio como um morcego, uma coisa sobrenatural. E nesse momento a minha irmã, a Marta, Deus tomou ela assim de uma forma linda, a diaconisa Marta. E pegou aquela mulher e sentou-se assim, no nome de Jesus. Senta-te aí. Sai dela. Demônio. E aquela mulher ficou se entortando, até que caiu no chão e ficou como uma cobra. E as pessoas se assustaram, saíram, né, do lugar, e ficou eu e minha irmã. Uns irmãos me protegendo, porque a fúria do inimigo era comigo. Não era com ninguém não, irmão. Era porque eu estava louvando, era porque eu estava cantando, eu estava adorando ao Senhor. E essa pessoa veio imediatamente assim, de repente, para calar a minha voz. Mas Deus, como até hoje Ele está comigo. Eu sei que a inveja do inimigo, do diabo, com os cantores, é tremenda, irmão. E vocês não percebem isso. Vocês fazem a vontade dele. E ele fica aplaudindo quando alguém não canta, quando alguém não louva. Quando Deus dá um talento para você fazer e você não faz. E ele fica aplaudindo. Só que eu vou dizer uma coisa para os irmãos, debaixo do sangue de Jesus. Me respeita, Satanás. E nesse dia, essa mulher se levantou. Toda atordoada, não sabia onde que estava. E a minha irmã falava com ela, falava para ela dessa maneira. Fale comigo agora. Eu sou templo e morada do Espírito Santo. Fale comigo. Fale essas palavras comigo agora. Eu quero ver você falando. Aí ela começou a gaguejar. Minha irmã falou assim. A irmã Marta, a diaconisa, viu, irmão? Ela falou, fale direitinho. Em nome de Jesus. E essa pessoa falou direitinho. E aí, Deus repreendeu aquele maligno, aquela, como é que a gente fala, legião, né? Aquela legião de demônio que estava naquela mulher. Graças a Deus. E aí a irmã me chamou de novo para louvar. E eu comecei a louvar de novo. E eu vou falar uma coisa para os irmãos. Eu comecei a louvar esse louvor.
que é rosto de Cristo. Eu comecei a louvar esse hino. E Deus fez uma obra tremenda naquela casa. Era um ponto de pregação, né? Um ponto de pregação. Mas eu só quero terminar falando, irmão, que o inimigo, ele tem raiva de quem louva. Ele tem raiva daquelas pessoas que Deus, ele tem inveja. Daquelas pessoas que Deus deu o talento. Então você pode ter certeza que quando você louva com o coração, com a alma, Deus recebe lá em cima. E eu estou aqui para adorar o Senhor, para glorificar, para dizer a Ele que Ele é bom, que Ele cura, que Ele salva, que Ele liberta e leva para o céu. Amém? Glória a Deus. Vou louvar a Deus com mais um hino. Aleluia, Jesus. Deus é tremendo, meus irmãos. Vaso escolhido do meu primeiro CD, irmãos. Cantora Inês Santana, compositora, missionária, como diz o pastor José Fernandes. Oh, adoradora. Oh, glória, pastor José Fernandes.
Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, a irmã Inês andou aí faltando uns cultos aí, claro que por motivo de especiais. Então, vamos um pouco aí explorar um pouco a irmã também, né? Palavra de Deus, meus irmãos, na leitura em que foi feita, livro de 2 Reis, Antigo Testamento, para aqueles que ainda não estão íntimos com a palavra do Senhor. 2 Reis, capítulo 4, e apenas o versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor. Partiu ela quem? A sunamita. Então, e foi ao homem de Deus, ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço, eis aí a sunamita. 26. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe, vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse, vai tudo bem. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, a palavra de Deus, ela é categórica, ela é enfática. Vamos ver alguns pontos aqui para a edificação da vida do povo de Deus. Essa mulher sunamita era uma mulher importante. Era uma pessoa que tinha uma posição na sociedade da sua época de destaque. Não era qualquer uma. E por ali passava sempre o homem de Deus, Eliseu. E ali ela convidava ele para que ele parasse ali, descansasse um pouco. Pai do Senhor, diácono Ailton Lopes, louvado seja Deus. Parasse um pouco ali, descansasse, tomasse ali um café, uma água, e depois seguisse seu caminho. E ela, observando isso, sempre ele estava por ali, e às vezes eram horários que ficava difícil para prosseguir a caminhada. Ela chamou seu esposo e disse, olha, vamos fazer aqui um quarto, aonde esteja aqui, a gente faz o quarto, dá acabamento bonitinho, coloca aqui uma cama, uma cadeira, aqui um candeeiro, e quando ele vier, ele fica aqui. Ele não precisa sair à noite. E ele vai pousar aqui. E assim o fez. E ali Eliseu quis agradecer a ela. E conversando com o seu moço, então vai lá, conversa com ela e chama ela aqui. E descobriu que ela não tinha filhos. Ela é estéril. E aí Eliseu profetiza na vida daquela mulher. Passados-se os 9 meses, a profecia se cumpre. Nasce o menino. Agora, certa vez, o menino passa mal, dor de cabeça. Essa dor fica intensificada. E o pai pega um dos seus trabalhadores e diz, olha, vai, leva ele lá em casa e a mãe dele cuida dele. Sempre sobra para a mãe, né, irmão? É sempre a mãe que cuida dos filhos, né?
E ali o menino veio a óbito. Faleceu o menino. Ela mais que depressa pega o menino, leva no quarto do homem de Deus que estava fechado, ele não estava lá. Ela deixa ele na cama lá morto. E o esposo observa ela e ela pede um jumento, pede um moço para ir com ela, tudo bem? E ele pergunta: o que está acontecendo? Está tudo bem? Algum problema? Por que você vai ao homem de Deus? Não, eu preciso ir, está tudo bem, fica tranquilo, está tudo em ordem. Mulher sábia, irmão. Não, está tudo em ordem, fica tranquilo, tá tudo bem. Só vou lá fazer um compromisso. Na volta eu converso com você. Mas fica tranquilo, está tudo em ordem. Acalmou o marido, ele não sabia da morte do menino. Se fosse outra, né, já o escândalo estava pronto. E não é para pouco, irmão. O filho dela estava morto. E aí ela já ia aos prantos, às lágrimas, mas ela não fez isso. Ela foi embora. Quando ela está se aproximando do homem de Deus, ele está observando ela de lá, chama o seu auxiliar, seu assistente, Geazi, e diz: olha, vai ao encontro da sunamita, ela está vindo lá, tá vendo? Vai no encontro dela. E pergunta se está tudo bem com ela. E ela responde para o rapaz: vai, tudo bem. Estava com o filho morto. O marido ainda não sabia. Uma promessa de Deus. E ela responde: vai, tudo bem. Vamos abrir aqui um parênteses aqui. Primeiro, irmãos, ela confiou. Olha, o meu negócio não é com um moço aqui. O meu negócio é com o homem de Deus. Foi ele quem me prometeu. O meu negócio é com ele. Muitas das vezes comentamos o problema com quem não devemos comentar. Porque ela ia ao encontro do homem de Deus. Ela não ia parar ali. Então não ia adiantar nada ela contar para o moço o que estava acontecendo. Porque ela não ia parar. Ela ia continuar até chegar no nome de Deus. Então ele não ia resolver o problema. Aleluia, Jesus. E às vezes nós começamos a contar o nosso problema para A e para B e para C. Principalmente no trabalho. Às vezes deixamos transparecer o problema. Aí chega um, chega outro. E aí, como é que tá? Nossa, você tá meio abatido, você tá meio triste. O que aconteceu? E às vezes você começa a contar o problema. Sendo que aquela pessoa não vai resolver. Ao contrário, vai aumentar o burburinho. Ela vai contar para outro, para um, para outro, para outro. E nada vai ser resolvido. Então, precisamos aprender a contar os nossos problemas para a pessoa certa. A palavra diz que há amigos mais chegados que o irmão. A esse sim. Mas não a todo mundo.
quando aquela mulher ela chega no homem de Deus, ela se lança aos seus pés e pergunta: eu te pedi alguma coisa? Quando você me prometeu, disse para mim que ia ter um filho, que eu teria um filho, eu disse para você não mentir. Foi isso? Foi. O que você me prometeu? Agora o meu filho está morto. E agora? Como é que vamos resolver a situação? Não está morto lá. Mas o homem de Deus, ele tinha intimidade com o Senhor. Era um homem que andava em oração. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Era um homem que andava com sinceridade perante o Senhor. Ele simplesmente tranquilizou ela. Calma, fica tranquila. Onde está o menino? Está lá. No seu quarto. Onde eu fiz. Está lá, deitadinho lá. Fica tranquila. Não entre em pânico. Vamos até lá. Ele tinha confiança que Deus iria entrar com uma providência. Pai do Senhor, irmã Leni, Deus abençoe. E quantas vezes, diante do problema, em vez de nós nos mantermos calmos, ao contrário, entra o desespero, entra a aflição, entra a chamada depressão. Aleluia, Jesus. Achamos que ali não tem mais jeito. Não queremos mais sair de dentro de casa. Acabou. Para Deus, o anjo foi enfático quando ele disse para Maria: Maria, para Deus, tudo é possível. Lucas 1,37. Não existe impossível para Deus. Deus pode todas as coisas. Só que tudo é no tempo dele. Deus não é submisso ao homem. Deus não se deixa enganar por homem. Glória seja dada a ti, Pai. E aí, em vez de nós orarmos ao Senhor, é mais fácil pedir oração para um e para outro. Sendo que somos nós que devemos orar. Existem causas e existem coisas na nossa vida, irmãos, que não é a oração do irmão, que não é a oração da irmã, que não é a oração da igreja. Ah, se vai ajudar, vai ajudar. Mas Deus quer ouvir você. Deus quer que eu chegue a Ele. Deus está querendo ouvir a minha voz. Glória a Deus. Lembra de Adão? Quando Adão peca, Adão vai e se esconde. E aí Deus, como um bom pai, ele sai, ele olha e vê Adão escondido. E aí Deus dá uma de desavisado, de desentendido.
Adão, ô Adão, onde você está? E Adão sai todo encoberto de folha de mato, né? Estou aqui, Senhor. Eu pequei contra ti e eu, com vergonha, me escondi. Deus queria ouvir a voz de Adão. Deus queria ouvir da boca de Adão. Porque Deus deu uma ordem a Adão. E por que Adão não obedeceu? E aí Adão joga a culpa na mulher. Na obra-prima da criação. A mulher que tu me deste, me deu. Eu fui proibido e comi. Ora, olhai, orai e vigiai. Adão não vigiou. Então, tem hora, irmãos, que Deus quer ouvir de você e de mim. Tem hora que nós precisamos descer na olaria do oleiro. Glória a Deus. Existem orações e orações. Oração para você almoçar, oração para você jantar, oração para você dormir, oração para Jesus guardar você, oração para Jesus guardar você da onça lá e do gato. É oração. Agora existe a oração, aquela que você precisa derramar diante do Senhor. Deus quer ouvir você. Glória seja dada a ti, Pai. Aleluia. Aquela mulher sabia. E ela contando para o Geazi não ia resolver nada. Eu vou até a pessoa certa. Eu vou até o de Deus. Porque eu sei que ele vai ter uma resposta para mim. As coisas de Deus, irmãos, elas são diferentes das coisas do homem. Às vezes, fazemos planos, né? E nem consultemos ao Senhor. Certa feita eu vi alguém falar assim, não, isso é coisa de crente fanático. Tudo que vai fazer tem que orar, tem que buscar Deus, eu tenho que falar. Então para mim, não, é sim, irmão. Quando eu estava no mundo, eu fazia as coisas pelo jeito do meu nariz. Quando eu aceitei Jesus, mudou. Mudou. Eu me lembro que Deus me abriu uma porta, trabalho na época, e eu fechei a porta. E não consultei o Senhor, nem orei nem nada. E aí passaram os dias, a porta não se abria, outra porta não se abria. Eu saí daquela empresa, fui para outra empresa, salário bem maior, tudo diferente. Passaram-se poucos dias, a empresa faliu. Agora eu estou desempregado. E aí, o bonitão aqui vai orar. Pedindo a Deus uma porta. E aí Deus brada e diz para mim, por que você está orando a mim? Você não está empregado? Você me consultou para sair de lá do seu trabalho? Não, você não me consultou. Levante-se daí. Vou eu te abrir uma outra porta
por misericórdia que eu tenho. Mas não é como tu imaginas. E ai de ti, se não aceitar. Deus abriu a porta para mim. Salário bem menor, né? E eu tive que agradecer a Deus ali. Eu tive que reajustar a minha vida de acordo com aquele salário menor. Por quê? Porque eu não consultei o Senhor para sair de onde eu estava. Aí existe aqueles pregadores que dizem, não, nossa, eu não sei nem por que eu estou falando isso. Então, eu estou doido? Eu estou falando isso porque o Espírito Santo está mandando eu falar para você. Primeiro consulta o Senhor. Aleluia, Jesus. Glória seja dada ao teu nome, meu Pai. Aquela mulher, ela não mandou ninguém ao trabalho do esposo com alarme. Não, olha, o seu filho morreu. Não. Ela simplesmente, com sabedoria, administrou a crise. Ela sabia como iria conduzir tudo aquilo. E ela vai até o homem de Deus. O homem de Deus vai e volta com ela. Entra no quarto. E ora pelo menino. E Deus ressuscita o menino. Glória a Jesus. Sem fazer alarme. Nós, pentecostais, crente pentecostal, temos um hábito de entender que Deus, Ele só opera se nós estivermos orando alto. Batendo com o pé, batendo com a cabeça, dando murro, gritando, Deus, é agora, Jesus! Vai agora, Senhor! Vai lá agora, vaso! Quebra o vaso lá! Não! Eu tinha um diácono. Quando nós estávamos chegando na igreja, sabia que ele estava orando. Não estou dizendo que você não, você ora como você entender melhor. Nós temos aqui uma irmã do meu lado aqui que gosta de orar assim. É Inês. Oh, glória! Com ela ou vai ou racha. Mas a Bíblia diz que não é por muito gritar que Deus ouve. Ai, Jesus. Irmãos, quando está orando, ele ora 2 palavras e 1000 em línguas estranhas. Irmão, a oração, a irmã Ivanilda agora gostou da coisa, né, irmã Ivanilda? Você é forte. A oração, ela é um diálogo, irmãos. É uma conversa com Deus. É algo sincero, que sai do nosso coração. Não adianta você falar de boca. Simplesmente por falar. Como que você acha que aquela mulher assumidamente estava? Será que ela estava feliz? Contente? Tranquila? Não! Era o filho dela que estava morto. Mas ela estava administrando a situação. E aí, ela vai à pessoa certa. O homem de Deus. Por isso que existe coisas na nossa vida que precisamos buscar ao Senhor. Faça isso. Porque são coisas espirituais. Eu vou te contar um exemplo, uma experiência. Certa feita, a gente
costurar um trabalho. Estávamos na missão nessa época. Fomos enviados à missão. Fomos enviados para uma determinada cidade. E ali abrimos o trabalho. E tinha um casal. E a irmã, ela tomava medicamentos controlados. Ela não podia esquecer daqueles horários. E aquela irmã, quando era 9 horas, ela tinha que ir embora. Ela estava com o remedinho ali pronto. Tarja preta. Era um medicamento forte. Fortíssimo. E ela tomava aquele medicamento e ia embora. E eu comecei a observar aquilo. E comecei a orar por ela. E ali nós fazíamos a oração, todo culto, e Deus começou a bradar naquele lugar. Curando as pessoas, libertando. Começou a fazer grande obra naquele lugar. E eu comecei a orar por ela. O porquê daquela situação naquela irmã. Sendo que ela estava em toda a oração ali e tal, e nada acontecia com ela. Certa feita, eu orando a Deus, e o Senhor me revelou o motivo. Deus falou o ano, a data, o motivo. Tinha sido feito um trabalho para aquela irmã. Aleluia, Jesus. Há muitos anos. Justamente por inveja daquela pessoa que ela casou-se com aquele irmão. A pessoa queria o irmão para ela. E Deus revelou tudo. Eu anotei e perguntei para Deus o que era que tem que ser feito agora ali. Ele falou para mim: você vai chamar ela, casal, e você vai orar por ela. E quando você orar por ela, eu libertarei ela e curarei ela de todo este mal. Aleluia, Jesus. Irmãos, assim eu fiz. Glória seja dada a ti, E Pai. para louvor e glória do nome de Jesus. Aquele esposo dela era ex-cadeiro, né? Tinha sido preso. E não arrumava trabalho, lugar nenhum. E fizemos a oração. E hoje, para a glória de Deus, é um homem muito bem empregado. Ela foi liberta daquele mal. Glória a Jesus curou ela. Hoje a gente olha para o casal, mas nem parece que era sombra daquela mulher que andava quase vegetando. Aleluia, Deus. Então Deus, Ele opera o milagre quando você busca a resposta no lugar certo. Aquela mulher foi no lugar certo. Ela foi buscar a Deus. Ela aceitou Jesus ali com a gente, se converteu ao Evangelho, e orando por ela, e Deus libertou ela. Verdade, Jesus. Aleluia. A sunamita não foi diferente. Ela foi ao encontro de Deus. Estava sendo representado pelos homens de Deus. Então nessa noite eu quero dizer para você, o teu problema não é insolúvel. Seja qual for a ordem do teu problema, seja espiritual, seja material, seja qual for o problema, Deus resolve. Ah, irmão, vamos orar, né? Quem sabe Deus não faz, sabe, pessoas assim, negativas, pessoa que não tem fé, pessoa que não conhece Deus. Fuja dessas pessoas. Se você foi em algum trabalho, em alguma igreja, e você encontrou algum homem de Deus com essa expressão, foge dele.
Porque o homem de Deus tem que ter convicção. Observe na leitura, se você descendo mais na leitura, você vai ver que Eliseu não se apavorou. Eliseu não deixou a mulher em dúvida. Glória a Deus. Fosse outro e não conhecesse a Deus, você sabe, né? Eu profetizei, Jesus fez a obra, deu um filho, você sabe, recolheu, né? Sabe Deus por quê, né? Deus tem aí os seus motivos, conversa mole. Eliseu conhecia a Deus. E ele foi orar a Deus. Foi orar pelo menino. Então, eu quero dizer para você nessa tarde, o mesmo Deus que te chamou, que te vocacionou, que te abraçou como filho e como filha, é o mesmo Deus que vai entrar com a providência na tua vida. Amém, Jesus. É o mesmo Deus que vai te Aleluia. libertar em nome de Jesus. Oh, glória. Como diz aqui o hino da cantora Inês Santana. Aleluia. Não tem enfermidade que seja maior do que Deus. Não existe. É, Jesus. Oh, glória. Todos estão debaixo da sua autoridade. Seja homens, seja animais, seja demônios, seja enfermidade, todos estão debaixo da autoridade de Deus. Creia no nome de Jesus. Tudo é possível. Tudo. Não é meu termo. Se Deus te prometeu algo, creia que Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. Deus não deve nada para ninguém. Se Ele te prometeu, descansa nele. Porque Ele vai cumprir. Quando alguém disse para mim na época, não, vai lá na tal lugar, assim, 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 esquenta a tua carteira, paga lá, e amanhã você... Eu falei, não, meu filho, não. O Deus que eu sirvo é fiel. Ele não precisa de assistente. Ele não precisa de mentiras. Ele não precisa de falcatrua. Ele não depende de mim, ele não depende de você, ele não depende de homem, ele não depende de mérito de ninguém, ele não depende de ninguém para operar um milagre na vida de alguém quando ele quer operar um milagre. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Isaías 43:13. Antes que houvesse dia, eu sou. É, Jesus. E não há quem possa fazer escapar de minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Creia no nome de Jesus. Porque você será abençoado e será abençoada para a glória de Deus. Se você fez um voto, se prepare para cumprir o voto. Que Ele vai cumprir com a sua palavra, porque Ele é fiel, irmãos. Eu não sei qual é a tua causa. Eu não sei qual é o teu problema. Mas uma coisa eu sei. Deus é fiel. Deus é fiel. E Ele vai cumprir com a palavra dele. E você vai se preparando para você dar o culto de ação e graça ao nome do Senhor. Porque Deus, Ele não depende de ninguém para operar um milagre na vida de alguém quando Ele quer fazer isso. E na sua vida não será diferente. O milagre
vai acontecer para a glória do nome do Senhor. Amém, Louvado Jesus. Glória a Deus. seja Deus. Amém? Agora vamos orar agora? Agora é a hora da oração. Coloque a sua fé em prática. Coloque a sua fé agora em ação. Ainda que a sua fé seja bem pequenininha. Tamanho de um grão de mostarda, como disse Jesus. Creia. Creia que Deus, Ele é poderoso para entrar com a providência. Seja aonde você estiver, seja qual for o problema que você tiver, Ele pode resolver. Ele pode curar. Eu me lembro da irmã Inês, na época estava com um problema muito sério. E ela já não sentia mais o movimento dos pés. Nossa, sério, a gente orando. E o Senhor, naquela oração, o Senhor se fez presente. E Ele disse para mim, diga para a tua, e eu vou enviar um anjo meu, para fazer nela fisioterapia toda madrugada. Glória a Deus. E como sinal da minha palavra, nesta madrugada, ela vai acordar sentindo cócegas nos pés. Cosquinha. Que o anjo vai estar fazendo fisioterapia no pé dela. Ela vai sentir cosquinha. Louvado seja o teu nome, Jesus. Parece brincadeira, né? Dá até vontade de rir. E no outro dia, eu perguntei para ela, e aí? Você sentiu alguma coisa nessa madrugada? Pô, eu senti cosquinha no meu pé. Era o anjo fazendo uma fisioterapia, irmão. Trabalhando. Deus não é homem para que minta. Glória a Jesus. E nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, creia. Jó, no seu capítulo 13, versículo 15, diz, ainda que Deus me mate, nele eu esperarei. Glória a Jesus. Então dobre o seu joelho agora, onde você estiver. Sinal de humilhação. Pastor, mas eu não posso dobrar o joelho, então sente. Pastor, eu não posso sentar, está em pé, então fique em pé. Coloque as mãos em cima do problema onde você estiver. Coloque a mão em cima da enfermidade. Seja sua, seja do seu parente. Coloque a mão sobre ele agora. E sobre você. E se você está buscando uma bênção, seja material, seja espiritual, seja um milagre, uma porta aberta, uma causa que precisa sair, não sair. Estenda as mãos assim, ó, tá vendo? Posição de receber. Vamos orar. Domingo, enquanto orávamos, Deus fez um milagre. Irmãos, quando esse milagre Deus tem feito nesse trabalho? É que os irmãos não contam. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai agir na tua vida. Soberano Glória a Deus. e querido Deus,
em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos agora, meu Pai, unindo, Senhor, a nossa fé com a fé do teu povo. Deus tremendo e fiel, te pedimos agora, Senhor, te rogamos em nome de nosso Senhor Jesus, que vá ao encontro, ó Deus, dessa pessoa. Vá ao encontro, Senhor, dessa irmã e desse irmão. Meu Deus, está, Senhor, aguardando um milagre. É uma enfermidade, Senhor, que não tem cura. É uma enfermidade que não sara, Senhor. Meu Deus, em nome de nosso Senhor Jesus, todo espírito de enfermidade, Jesus. do alto da cabeça à planta dos pés, Repreendido no teu nome, Deus. se foi enviado, Senhor, por alguém, se foi feito o trabalho, Senhor, Sangue tem poder. não interessa a ordem de onde veio, mas a ordem agora é do Senhor Jesus, mestre por excelência. Todo espírito de enfermidade retire-se agora, Glória a Deus. na autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Todo o trabalho que foi feito seja desfeito agora, desmanchado na autoridade do nome do Senhor. Deus tremendo e eterno, envia teus anjos agora, Jesus. Há uma batalha espiritual. Meu Deus, Espírito Santo do Senhor, retira-te agora todo mal. Que este homem, que esta mulher, que este irmão, Glória a Deus. e esta Aleluia, irmã, Jesus. Espírito Santo, o Espírito Santo me revela aqui alguém com a perna muito inchada, está andando de moleta. Espírito das trevas, retira-te agora, toda obra de macumbaria seja desfeita agora na autoridade do nome de Jesus. Repreendido no nome de Jesus. Aleluia. Receba a cura agora e o milagre. É, Jesus. Aleluia. No nome de Jesus. Sangue tem poder, Jesus. Deus tremendo e eterno, vá abrindo a porta agora para este homem, para esta mulher. Aleluia, Jesus. Senhor, este concurso público que foi feito, Senhor, agora. Abençoa teu filho, abençoa tua filha. Meu Deus. Deus fiel. Glória a Deus. Liberta agora a filha Glória a da tua Deus. serva, Senhor. Todo jogo de bicho. Todo vício, Senhor. E é repreendido em nome de Jesus. Envia teu anjo agora. É, Jesus. Envia teu anjo agora, Jesus, neste local. Oh, aleluia. Guarda. Espírito das trevas. Retira-te. Glória Em a nome Deus. de Jesus. Mas santo e eterno Deus, concede vitória, Senhor, ao teu povo agora, para a glória do nome de Jesus. Aleluia, Deus. Amém. Louvado seja Deus Deus. forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Aleluia! E mediu 1000 côvados, água nos artérios. E mediu 1000 côvados,
nos joelhos. Eu quero é mergulhar, mergulhar. Eu quero é mergulhar, mergulhar, eu quero é mergulhar, Senhor. Eu quero é mergulhar, Senhor. Eu quero é mergulhar, Senhor. Eu quero é mergulhar no rio do Espírito. Pastor João Isaías Santana, paz do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Glória a Deus. A minha gratidão a Deus pela tua vida, por vocês ter estado conosco até agora, adorando, bendizendo e glorificando o nome de Jesus. Creia no milagre do Senhor. Terça-feira nós temos o nosso trabalho de oração. Ele é transmitido por áudio no grupo do WhatsApp. Se você já é inscrito, já sabe. Às 19h30 estaremos em oração. Glória a Deus. Entre lá, na parte da manhã, deixe seu pedido de oração, né? E à noite, não se esqueça, estaremos orando e você pode orar juntamente conosco em nome de Jesus, pelo WhatsApp. Na quarta-feira nós temos nosso trabalho de ensinamento pelo YouTube. Então não perca os trabalhos. Vamos juntos clamar ao Senhor. Precisamos orar mais do que ontem, irmãos. A igreja do Senhor Jesus precisa estar orando. Eu tenho certeza que você vai contar o seu milagre para a glória de Deus. Deus abençoe sua vida. Compartilha com teus amigos, com teus irmãos em Cristo Jesus, né? Vamos ganhar almas para o Senhor. Eu tenho certeza que o Espírito Santo tem falado ao teu coração. Uma palavra simples, um trabalho simples, mas um trabalho com sinceridade na presença de Deus. Deus te abençoe, te dê graça, te ajude e que você continue firme. E se você ainda não conhece Jesus, ou está afastado, volta para Ele, volta para Jesus. Aceita Cristo. Coloca aí embaixo nos comentários, pastor, eu estou voltando para Jesus. Pastor, eu estou aceitando a Cristo. Como faço? Queremos se orientar. Deus é fiel. E a sua igreja precisa estar alerta, orando. Deus te abençoe e te ajude em nome de Jesus. Vou passar aqui para a irmã Inês. Ela vai fazer suas considerações finais. Deus abençoe nossa irmã Leni, nossa irmã Benedita, nossa irmã Ivanilda.
Como sempre, irmãos, todos os irmãos têm a nossa gratidão, independente se você é crente ou não, tem o nosso respeito, viu? E nunca você vai ver eu aqui atacando a religião de ninguém, porque não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo aqui é ganhar almas para o reino de Deus. Te abençoe e te ajude em nome de Jesus. Ô, glória! Irmãos, eu sou assim, desse jeito mesmo, viu, irmão? Às vezes acontecem coisas aqui na live, eu fico dando risada, eu e meu esposo aqui, acontece o som, é o hino que para, é uma coisa, é outra, mas uma coisa eu quero dizer para os irmãos, que eu sou assim, eu sou desse jeito, viu? Alegre, extrovertida, para honra e glória ao nome de Jesus. Mas tudo que nós fizemos aqui é com sinceridade, como disse o pastor José Fernandes, né? Fizemos com sinceridade. Graças a Deus, Deus colocou esse projeto em nossas mãos e nós estamos aí, né? Levando a palavra de fé, de vida, de esperança para os lares. Quero agradecer a todos que se interajam conosco. Convide seu vizinho, convide seu primo, sua prima, seu cunhado, seu pai, sua mãe, para se interagir conosco. É gratificante, irmão. É gratificante. E Deus é louvado. A honra e a glória é para Ele. Quero desejar a todos vocês uma semana abençoada, uma semana produtiva, em nome de Jesus. Receba o nosso abraço. Eu vou orar. É que eu estou falando. Se preocupe não que eu vou orar. Receba o meu abraço, né? O abraço do pastor José Fernandes. Que Deus abençoe a cada um. E os meus queridos. E está lá no YouTube o meu novo louvor, extraído pelo Divino Espírito Santo. O canal de YouTube da irmã Inês Santana, mas também da cantora Inês Santana. Então lá se inscreve. Da cantora Inês Santana. Chegue lá, dê um like, se inscreva. Em nome de Jesus. Também tem o projeto A Fonte que Salva. Isso. Também. Viu, meu querido? Entra lá e abençoa nós para a honra e glória do nome de Jesus. Receba o meu abraço. Vamos orar. Altíssimo e soberano Deus, Pai de infinita bondade. Deus, agora que estou mais uma vez na tua santa e real presença, te agradecendo, Senhor, por esse momento, por esse dia, agradecendo, Senhor, as pessoas que também se interagiram conosco. Oh, meu Deus, tu sabe a causa, o problema que eles estão passando. Então entra com providência, meu Deus, segundo a tua vontade. Pai amado, abençoa esta noite, nos dê uma noite de paz na tua presença. Ó Espírito Santo de Deus, abençoa também, Senhor, o nosso Brasil. Ó Pai amado, continua com tuas mãos estendidas sobre a nossa pátria. Deus, precisamos urgentemente, Senhor eterno, que o Senhor continue abençoando o teu povo, essa nação, que o Senhor é o governo, é o presidente, é o dono. Deus é tudo, é tudo. Ó Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por tudo, Senhor. É em teu nome que nós te pedimos e é em teu nome que nós te rogamos. Amém, Jesus. Deus abençoe a todos. Conceda-lhes uma noite abençoada aos irmãos. Uma semana repleta das bênçãos do Senhor. Louvado seja Deus. E na terça-feira teremos um encontro marcado às 19h30 pelo grupo do WhatsApp. Se inscreve lá. E na quarta? Cadastra lá. Né? E na quarta? Na quarta nós culto de ensino. Nosso culto de ensino. Pelo YouTube. Pelo YouTube, meus irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo permaneça com todos. Somente hoje, mas para todos sempre, que todas possam dizerem amém. Amém.
Deus abençoe nosso pastor Josias Martins, nossa missionária Maiara. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.